A paz do Senhor, amada igreja, eu sou o diácono poeta Robert Robinson CCS, estou aqui para ler a palavra de Deus para você. E também pedir, acesse o YouTube, poeta Robert Robinson CCS, e compartilhe a palavra de Deus. Se inscreva, que quanto mais inscritos no meu canal no YouTube tiver, brevemente, se Deus quiser, quando eu atingir os 1000 inscritos, vou estar podendo fazer as lives ao vivo com a obra de Deus. Eu vou ler hoje no livro de 2 Reis, capítulo 5, capítulo todo, tá? Que é do 1 ao 27. Naamã é curado da lepra. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão um homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 círculos de ouro e 10 mudas de veste. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar? Para este enviar a mim, para eu restaurar a um homem de sua lepra? Pelo que devera notar, peço-vos, e vede que buscai ocasiões contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara a sua veste, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixai vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficará purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá. Pôs-se em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpa, rio de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar nele e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele seus servos e lhe falaram, e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não o faria? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficará purificado? Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tome uma bênção do teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor em cuja presença estou, que não a tomei, e estou com ele para que o tomasse. Mas ele recusou. E disse Naamã: seja assim, contudo, desce a este teu servo uma carga da terra de jugo de mula, porque nunca mais ofereça a este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisso perdoou o Senhor teu servo, quando meu senhor entrar na casa de Rimom, para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenho se encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoei, ó Senhor, a teu servo. E ele lhe disse: vai em paz. E foi-se dele a uma pequena distância. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que o meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se desse alguma coisa que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. E foi Geazi em alcance de Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele,
saltou do carro a encontrar e disse: Vai tudo bem? E ele disse: Tudo vai bem, meu senhor. Me mandou dizer: Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim, dar-lhe, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de veste. E disse Naamã: Se servido tomar 2 talentos, e entrou que eles e amarrou 2 talentos de prata e 2 sacos, com 2 mudas de veste, e pôs lá sobre 2 seus moços, os quais o levaram diante dele. E chegando ele à altura, tomou-se da sua mão e o depositou na casa, e despediu-se daqueles homens e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor. E disse Eliseu: De onde vem Geazi? E disse: Teu servo não foi nem a uma e nem a outra parte. Porém ele lhe disse: Porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro, o encontraste? Ora, isso é ocasião para tomar prata, para tomar veste e olivais, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servos e serva? Portanto, a lepra de Naamã se pagará a ti e à tua semente para sempre. Então saiu de diante dele, leproso, branco como a neve. Glória a Deus, amada igreja. Vocês ouviram a palavra de Deus? Livro de 2 Reis, capítulo 5, do 1 ao 27. A cura de Naamã da lepra. Essa doença aqui, naquela época, era praticamente as doenças mortais de hoje em dia. Mas aqui a palavra de Deus nos mostra que existe cura. Naamã obedeceu um profeta, o verdadeiro profeta de Deus. Ele foi curado. Para nós ser curado, nós temos que procurar o verdadeiro profeta. Ah, mas não tem muito profeta, então procura o verdadeiro pregador da palavra. Aquele que prega o verdadeiro evangelho, não é aquele que lhe assalta não, tá? Eu, como sou testemunha, que vários milagres, assim, foi acontecido lá na igreja, mas não por obra do pastor, e sim pelas mãos de Deus. Pastor nenhum, missionário, pregador, ou presbítero, qualquer cargo, não opera milagre nenhum. Por quê? Porque todos são carnal igual a mim e você. Mas a mão de Deus, ele faz milagre. Essa foi a passagem para hoje no livro de Naamã, a cura de Naamã, né? Livro de 2 Reis, capítulo 5, todinho. A paz do Senhor. Acesse o YouTube, se inscreva e compartilhe a palavra de Deus.